As origens do racismo. Vamos começar pela seguinte distinção. Você tem o racismo inato e você tem o racismo adquirido. Independentemente de o que faz parte de qual, a primeira distinção seria essa. O que quer que seja de elemento com o qual você nasce, separa aqui nessa esfera de acontecimentos que são racismos inatos. Na esfera de fenômenos do racismo adquirido, você teria não só o que é deliberadamente ensinado, como aquilo que você aprende pela convivência durante a sua vida. No fenômeno inato, acaba contando junto uma coisa que eu chamo de racismo falso. Porque é o seguinte, já existe uma predisposição inata, você quer roubar para sua família, sabe? Você prefere beneficiar os seus filhos, os seus familiares. Você não precisa de uma doutrinação especificamente racista para garantir que isso aconteça. Você só dá a oportunidade que os caras tomem essa decisão de ferrar os outros para beneficiar os seus e boa parte das pessoas vai acabar tomando num grau ou em outro. Então a origem do racismo do racismo inato, é evolução, coisas assim. As origens do racismo adquirido, no entanto, são múltiplas. E aí, dentro dos racismos adquiridos, você vai ter uma forma específica de racismo, que é o racismo ele mesmo, com R maiúsculo, que são teorias racistas, teorias de supremacia de uma raça sobre a outra. Isso sim é o verdadeiro racismo. Todas as outras coisas é meio que por analogia que você diz que é racismo, porque você diz que parece, que remete a, que dá vazão a, justifica, mas assim, não é. Mas tem gente que foi lá e falou, tal raça é melhor que tal raça, e fez muito mais do que isso, na verdade. E é sobre isso que eu quero fazer esse vídeo. Eu quero apresentar para vocês os primeiros teóricos do racismo com R maiúsculo. O primeiro deles é o famoso Gobineau. Eu vou seguir a apresentação do Will e da Ariel Durant, no livro As Lições da História, The Lessons from History. Eles têm esse capítulo que chama Raça e História, em que eles contam a evolução dessas teorias racistas. As primeiras e as que a gente foi conhecer hoje. O ponto é que todas essas teorias racistas mais moderninhas, de alt-right americana todinho e tal, elas são versões ruins desses racismos originais dos teóricos do século XIX. Então, o primeiro deles é o Comte José Arthur de Gobineau, e ele tem um ensaio sobre a desigualdade das raças humanas, escrito em 1853 até 55. Para ele, o ponto dele é que a espécie do homem é distinta de raças diferentes inerentemente, e a raça ariana é superior a todas as outras. Ele diz assim, tudo que é grande e nobre nos trabalhos do homem nesse planeta, na ciência, na arte e na civilização, deriva de um único ponto inicial, do desenvolvimento de um único germe, pertence a uma única família, e os diferentes galhos dessa família reinaram todos os países civilizados do universo. A história mostra que toda civilização deriva da raça branca, e que a civilização não pode existir sem a raça branca, e que a sociedade só é grande e brilhante na medida em que ela preserva o sangue e a nobreza do grupo que a criou. Isso aqui é Gobineau. A ideia dele é de que a ascensão, o sucesso ou o declínio e a queda das civilizações depende inerentemente da qualidade da raça. É a qualidade da raça que determina a história, que determina o futuro das nações. E que, inevitavelmente, quando a raça se mistura e degenera, a civilização entra em colapso. Isso acontece, em geral, ele fala, quando o povo de conquistadores e a raça vigorosa do povo de conquistadores começa a se misturar com a do povo conquistado. E ele afirma mais que todos os povos, todas as pessoas e os povos fortes são conscientes da própria raça e são instintivamente avessos a casamento fora de seu grupo racial. Então ele não só é racista, como ele afirma que os racistas são melhores. Ou melhor, ele afirma que os melhores são racistas. Mais precisamente. Daí a gente tem o 2.0 disso, que é o Stuart Chamberlain, famoso Chamberlain, que em 1899 escreve o Fundações do Século XIX. E para ele já não é mais só os arianos, ele afunila mais o critério. É só os teutões. Então a gente tem hoje essa ideia do como assim a raça branca é superior a branco ou é só o alemãozinho. Então, no original é branco, aqui é só alemãozinho. Chamberlain deixou os critérios um pouco mais rígidos aqui para quem que pertence ao verdadeiro povo, a raça suprema. E aí ele diz assim, o Chamberlain diz, a história começa no momento em que a Alemanha, com sua mão forte, pega a herança da antiguidade. Deixando claro aqui que ele é inglês. Ele, na verdade, é um inglês que vai lá pra Alemanha e vai lá dizer que a Alemanha é top. Literalmente, basicamente isso que aconteceu. E ele fala aqui também, quem diz que Cristo era um judeu é ou ignorante ou desonesto.
E aí a gente chega a terceira incidência, que é a mais moderna e que é a que mais parece com a nossa, eu acho, que é dos Estados Unidos, que é o Madison Grant no livro The Passing of the Great Race, o declínio da grande raça. E pra ele não é bem os teutões, ele chama de nórdicos. E a teoria dele tá toda centrada nessa ideia de que são sempre os povos do norte que vêm e dominam os povos do sul, sabe? Eles falam de como todo o caráter dos povos é determinado por qual povo misturou com qual. E por último, acho que o mais digno de nota é essa teoria do Grant, que até hoje tem ecos, diria. Mas a ideia de que a Revolução Francesa mesmo foi uma revolta racial, foi uma revolução racial. A ideia de que as nobrezas francesas são os teutões, os francos, e o povão são os gauleses, são povos alpinos, ele diz. São menos quentes e são menos... Não são os caras do norte que vieram e invadiram, entendeu? E que estão sendo... Os gauleses estão sendo dominados desde do Carlos Magno, do Clovis, pelos francos, pelos teutões francos. E aí a Revolução Francesa seria finalmente esses gauleses, a insurreição dessas raças inferiores contra os nobres da raça superior dos teutões. Daí é isso. Mas tem aqui, o autor do livro fala que ele também concede que os mediterrâneos, tipo os italianos e tal, são inferiores em estamina, como se chama, em resistência, essas coisas, energia, aos nórdicos, mas eles se provaram superiores intelectuais e artísticos. Então, chupa seus teutões. Mentira, eu não sou puro mediterrâneo, eu sou bem misturado. Mas eu sou bem mais mediterrâneo mesmo, então chupa teutão. Mas é isso aí, mano. E o autor também, lógico, faz todas as ressalvas de que não é bem assim. Ele fala que... Mas ele também não é nem um pouco tadinho, esse cara. Ele fala, o papel da raça parece ser... Ele não fala parece ser, isso sou eu. Ele fala só que o papel da raça na história é preliminar e não criativo. Então ele não nega que tenha feito. Mas que não é bem assim. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham agora se tornado mestres do racismo. Quando o pessoal tá falando de racismo, em geral, eles nem estão falando do racismo de verdade, que é essa galera aqui. Eles nem leram esses caras. Mas é bom fazer essa distinção, porque uma das grandes confusões que se faz é toda hora ficar tentando cismar que o racismo 1 é o racismo 2. Tipo, prefiro uma mina desse país do que daquele. Não tem nenhuma teoria. Eu só olhei e aconteceu, entendeu? Não foi teorizado. Claramente não é o racismo com R maiúsculo. Você pode dizer que é inato, você pode dizer que é adquirido de outra forma, mas de um jeito ou de outro não é uma teoria.